Olá, pessoal. Boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos. Passando nessa noite para deixar aqui alguns versículos da palavra do Senhor Jesus. Amém? Se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, 25, 26, 27, 28. 24, 25, 26 e 27. Amém? Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Olha só o que Jesus disse aqui na sua palavra para nós. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu as chuvas, correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. Porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e aquela casa caiu. E foi grande a sua queda. Amém? Olha só, irmãos. Jesus ele nos assemelhou, ele assemelha o ser humano ou as pessoas que ouvem a sua palavra e as pratica como um homem prudente. Ele diz que ele conta a história de um homem prudente que firmou a sua casa sobre a rocha. E ali veio rios, bateram naquela casa, chuvas, ventos e deram com tudo naquela casa, mas aquela casa não caiu, porque aquela casa estava firmada sobre uma rocha. Também ele assemelhou as pessoas que ouvem a sua palavra e não as pratica, como um homem insensato, que ali ele fez a sua casa, edificou a sua casa sobre uma areia, sobre a areia. E daí desceram as chuvas, veio os rios, e vieram os ventos, e deram naquela casa, e aquela casa desmoronou, porque aquela casa estava edificada sobre a areia. Amém? A pergunta nesta noite que fica para nós é essa: aonde você tem edificado a sua casa? Você tem edificado a sua casa na rocha? Ou você tem edificado a sua casa na areia? Se você tem edificado sua casa na rocha, que é Jesus Cristo, ou seja, se você tem ouvido as palavras de Jesus e tem praticado, a sua casa está sendo edificada sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Amém? Mas caso você tenha ouvido as palavras do Senhor Jesus, as palavras de Deus, mas você não tem praticado, colocado ela em prática, Jesus ele nos compara como um homem insensato, na qual ele está construindo a sua casa sobre uma areia. E se a sua casa está sendo construída sobre a areia, quando vier o tempo difícil, os momentos de dificuldade, ela não vai subsistir as tempestades da vida, as dificuldades que o ser humano enfrenta no dia a dia. Por isso, nesta noite, eu quero deixar um recado para a minha vida e para a tua vida. Procura edificar a tua casa na rocha, que é Jesus. Edifique a sua casa sobre as palavras do Senhor Jesus. Ou seja, começa a ouvir a palavra do Senhor, ouvir e praticar. Não seja somente ouvinte da palavra do Senhor, mas também seja praticante, para que você esteja sendo edificado sobre uma rocha. Porque Jesus, ele é a nossa rocha. É ele que nos fortalece. A sua palavra nos fortalece, nos faz firme como uma rocha. Amém? E que Deus possa nos guiar e nos ensinar dia após dias a como viver diante de Deus, como o Senhor se agrada, amém? Como o Senhor quer, como é melhor aos olhos de Deus, segundo manda a sua palavra, amém? Para que nós possamos ficar firmes nos dias das dificuldades e nós não desmoronamos como uma casa que foi construída sobre a areia, e nós não perderemos a fé. Se você está construindo a sua casa sobre Jesus, sobre as suas palavras, está praticando a sua palavra, você vai vencer qualquer tempestade da vida, amém?
Quai, seu app de vídeos curtos.